Qzão e Qzinho são cargas pontuais com módulo de Qzão maior que módulo de Qzinho. A e B são pontos no espaço. Qzão, Qzinho e A formam um triângulo equilátero de lado D igual a 1,20 metros. A energia potencial eletrostática do sistema de cargas é igual a menos 0,90 joules. E o potencial no ponto A é igual a 3 vezes 10 a quarta volts. Considerando-se V igual a zero no infinito e a constante eletrostática K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, Coulomb menos 2, assinale a alternativa correta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no Fisquimox, eu sou o professor Carlos Mainardes. E hoje nós temos aqui uma questão que aborda potencial elétrico. Nós temos ali as alternativas, cada uma pede um cálculo diferente. Então, vamos nos concentrar aqui nos dados do enunciado para a solução da questão. Depois a gente olha essas alternativas, beleza? Então, olha só. Aqui nós temos que foram fornecidos a energia potencial e também o potencial elétrico. Olhando para as equações, nós vemos que o potencial ele é gerado por uma carga. Aqui, se nós pegarmos uma carga isoladamente no espaço, pode ser, por exemplo, a carga Qzão. Então, em toda a sua vizinhança, ela gera um potencial. Esse potencial é dado pela constante eletrostática, pelo valor dessa carga, dividido pela distância. Essa distância entre essa carga e o ponto. No nosso exemplo, seria entre a carga e o ponto A. O que acontece é que nós também consideramos que essa carga Qzinho, ela, no ponto A, também gera um potencial. Então, no ponto A, nós temos uma superposição de potenciais, porque nós temos, então, a somatória dos potenciais gerados por essas cargas nesse ponto. Outra informação dada nesse problema é a energia potencial do sistema. A energia potencial do sistema diz respeito a quanto de energia potencial nós temos em função desse par de cargas, em função do posicionamento das cargas Qzão e Qzinho. Observe que a energia ela é dada pela constante multiplicada pelo produto das cargas, ou seja, pela multiplicação de Qzão com Qzinho dividido pela distância entre elas. Se nós olharmos nessas equações, a distância foi fornecida. Os valores do potencial e da energia também. Então, quer dizer, o que nós temos? Nós temos aqui como incógnitas exatamente os mesmos termos, que seriam as cargas. Então vamos lá, vamos para a solução desse problema, encontrando inicialmente essas cargas. Eu peguei aqui os dados que foram fornecidos, que o módulo de Qzão é maior que o módulo de Qzinho, que a distância entre as cargas e o ponto A, no caso é 1,20 metros, porque estão ali formando um triângulo equilátero. A energia potencial do sistema, menos 0,090 joules, e o potencial resultante no ponto A, 3 vezes 10 a quarta volts. Vamos começar olhando para esse potencial, porque esse potencial, quando nós vemos, ele é apresentado em valor absoluto, ou seja, você vai ver o potencial com um sinal positivo ou sinal negativo. Observe que 3 vezes 10 a quarta, aqui é um potencial positivo. E o potencial no ponto A, ele é dado pela soma do potencial gerado pela carga Qzão e pela carga Qzinho. Como o módulo de Qzão é maior que o módulo de Qzinho, e esse potencial resultante é positivo, observe que não pode ser negativo a carga Qzão, que seria a carga de maior módulo. Então, é o que eu estou falando aqui, ó, o módulo de Qzão é maior que o módulo de Qzinho. Como o potencial no ponto A é positivo, é porque, com certeza absoluta, Qzão ela é positiva. Agora, olhando o potencial, esse potencial ele é negativo, mas o potencial ele é dado, no caso, por um produto de cargas. É multiplicado o Qzão por Qzinho. E como nós sabemos que Qzão é positivo, então Qzinho, para que o resultado dê negativo, só pode ser negativo. Então, por isso eu escrevo que Qzão é positivo e Qzinho é negativo. Agora, quanto ao potencial no ponto A, observe, como eu já disse, que é uma superposição
de potenciais. A carga Q gera um potencial no ponto A, a carga Qzinho gera um potencial no ponto A. Desse modo, o potencial em A é o potencial gerado por Qzão, K Qzão sobre D, mais o potencial gerado por Qzinho, K Qzinho sobre D. Aqui no caso, o que nós temos? Nós sabemos o valor do potencial, nós sabemos o valor da constante, nós podemos colocar a constante em evidência, porque como o denominador é igual, então nós podemos fazer a soma do numerador e repetir o denominador. É o que eu vou fazer agora, veja só. Substituir 3 vezes 10 a quarta, que é o potencial, substituir a constante. Coloquei aqui então a constante em evidência e somei Qzão com Qzinho. Dividido pela distância, repetimos o denominador, 1,2. Aqui, talvez você esteja se perguntando, ué, não devia ser menos Qzinho? Veja, eu já sei que o Qzinho é negativo, mas aqui é um desenvolvimento matemático. Então, eu vou manter, como eu desconheço tanto Qzão quanto Qzinho, eu não conheço seus valores, eu vou manter aqui como se fossem desconhecidos, inclusive esses sinais, e eu vou ter uma comprovação matemática nos cálculos. Então eu sei que lá no final eu vou ter que obter um Qzinho negativo, né? Pela análise dos dados eu consegui concluir antes, mas no final a gente vai obter isso aí. Então vamos lá. Olha só, quando eu jogo 1,2 para o lado esquerdo, ele vai multiplicar 3. Então eu passo a ter 3,6, 10 a quarta, 9 vezes 10 a nona, Qzão mais Qzinho. Agora, para isolar Qzão mais Qzinho, eu passo 9, 10 a nona dividindo. Eu vou ter 3,6 por 9, isso vai dar 0,4. E também vou ter uma divisão dessas potências de 10. 10 a quarta por 10 a nona, repito a base 10. E nesse caso, eu terei aqui 4 menos 9, que dá menos 5. Logo, Qzão mais Qzinho é 0,4, 10 a menos 5 coulombs. Bom, vamos levar essa informação. E agora, olha só, a equação da energia potencial do par Qzão e Qzinho. Então, no nosso triângulo, as duas cargas aqui formam, né, no caso, um par de energia potencial, e elas estão separadas pela distância d. Observe que eu substituí a energia, que foi dado com valor negativo, menos 9,10 elevado a menos 2, que é igual a 9 vezes 10 a nona, produto de Qzão e Qzinho sobre 1,2. Aqui eu posso simplificar o 9. Observe que agora eu jogo 1,2 para a esquerda, e eu passo 10 a nona dividindo 10 a menos 2. E nesse caso eu vou ter 10 a menos 11. Então observe que o produto Qzão Qzinho dá menos 1,2, 10 a menos 11. Agora, gente, eu tenho duas equações. Uma delas, Qzão Qzinho, menos 1,2, 10 a menos 11. Tem a outra equação aqui, que está inclusive com destaque, Qzão mais Qzinho, 0,4, 10 a menos 5 coulombs. E com duas equações e as mesmas incógnitas, eu posso fazer uma substituição uma na outra. Por isso, aqui eu isolo o Qzão. Qzão então é menos 1,2, 10 a menos 11 sobre Qzinho. Nesse caso agora, vou pegar essa expressão e substituir no lugar de Qzão nessa que está em destaque. Então, olha só, fazendo a substituição. Menos 1,2, 10 a menos 11 sobre Qzinho mais Qzinho, igual a 0,5, 10 a menos 5. Vou jogar Qzinho para o outro lado da igualdade. Nesse caso aqui, olha só, menos 1,2, 10 a menos 11 sobre Qzinho, igual a 0,4, 10 a menos 5, menos Qzinho que trocou de lado na igualdade. O mínimo aqui, ó, vai ser Q, e aqui devemos considerar que tudo está dividido por 1. Então, o mínimo, nesse caso, entre Q e 1 é Q. Então, por isso fica tudo sobre Q. Agora eu divido Q dividido por Q dá 1, que multiplica 1,2, 10 a menos 11, 1,2, 10 a menos 11, carrega o sinal. Q dividido por 1, está invisível 1 aqui. Q por 1 dá Q. Por isso eu multiplico Q por 0,4, 10 a menos 5, 0,4, 10 a menos 5Q, e Q vezes Q ao quadrado. Posso simplificar Q, lanço o que está na direita para a esquerda igual a 0, e chego numa equação do segundo grau. Que trabalheira essa questão, hein? Meninos e meninas, olha só. Então o negócio é o seguinte, tem uma equação de segundo grau, resolvo essa equação para encontrar o valor de Qzinho. Então olha só, aqui puxei para cá a minha equação,
Qzinho então é igual a menos b, o b está aqui, ó, menos 0,410 a menos 5, mais ou menos o b ao quadrado, 0,410 a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que está junto com o q ao quadrado, vezes c, menos 1,2, 10 a menos 11, sobre 2 vezes a, que aqui é 1. Então vamos lá, quem vai ser? Menos com menos a mais, 0,4, 10 a menos 5, mais ou menos. Eleva esse termo ao quadrado, 0,16, 10 a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10. Multiplico 4 vezes 1,2, negativo com negativo dá positivo, 4 vezes 1,2 dá 4,8, 10 a menos 11. Mas como aqui já está 10 a menos 10, para poder fazer a operação dentro da raiz, eu transformo 4,8, 10 a menos 11 em 0,48, 10 a menos 10. E tudo isso dividido por 2. Observe que a soma de 0,16 com 0,48 dá 0,64. E agora, extraindo a raiz de 0,64 é 0,8. E a raiz de 10 na menos 10, nesse caso, será 10 na menos 5. Então, observe que eu tenho aqui um Qzinho, que é 0,410 a menos 5. Sabendo que Qzinho é negativo, eu já pego a parte negativa aqui, 0,810 a menos 5, que eu extraí da raiz sobre 2. Com isso, 0,4 menos 0,8 dá 0,410 a menos 5 por 2, que divididos por 2, né, vai ficar menos 2 vezes 10 a menos 6. Na verdade, é 0,210 a menos 5 e... para não ficar 0,2, então eu transformo em 2, 10 a menos 6, negativo Qzinho, coulombs. Se olhar lá nas alternativas, vai ser a letra E. Bom, questão resolvida, mas o objetivo aqui é a aprendizagem. Então vamos olhar os outros itens. O item D fala que o valor da carga Qzão é 4 microcoulombs. Veja, eu tenho Qzinho, acabei de descobrir, já vi que é a resposta certa, mas eu tenho uma relação que diz que Qzão é 1,2, 10 a menos 11 sobre Qzinho. Quando eu substituo Qzinho, 1,2, 10 a menos 11, dividido por 2, 10 a menos 6, menos com menos vira mais, Qzão é positivo, quer dizer, confirmou a nossa teoria dos sinais mostrada lá na frente. Eu tenho a divisão 1,2 por 2, 0,6, 10 a menos 5, transformo isso aqui em potência 10 a menos 6, logo 6, 10 a menos 6 é o mesmo que 6 microcoulombs. Vamos lá. Agora... isso aqui está errado, já sabemos que o certo é a letra E. A letra A. Está escrito que Qzão e Qzinho se repelem com uma força e intensidade de 7,5 a 10 a menos 2. Bom, não vamos calcular a força, mas contestamos a informação de se repelem por quê? Para se repelir, nós teremos de ter sinais iguais. Então ou é mais Qzão, mais Qzinho, ou é menos Qzão, menos Qzinho. Mas o que a gente descobriu nesse problema? Que as cargas são de sinais opostos, portanto elas se atraem, e por isso que o item A está errado. Vamos dar uma olhadinha no item B, que fala que o campo elétrico no ponto B aponta para Qzão, e tem intensidade 2,10 a menos 2,10 a quinta newtons por coulomb. Eu não vou calcular o campo elétrico, porque nessa análise, veja uma coisa, Qzão é a carga que está na direita. Nós sabemos que se Qzão está sozinho no espaço, esquece Qzinho agora, tá? Qzão sozinho no espaço, ele gera um campo tridimensional, quer dizer, temos linhas de campo em todas as direções. Uma linha vai passar por sobre justamente essa reta horizontal que contém o ponto B. Sobre a linha de campo, tangente a L no mesmo sentido, a gente pode representar o vetor campo elétrico. Então, imagine, eu tenho uma linha que passa por sobre o ponto B, tira o Qzinho daí, porque sabemos que linhas de campo não se cruzam, então ignora o Qzinho. E o que acontece? No ponto B eu tenho um vetor que aponta, como o Qzão é positivo, né? Eu tenho aqui um vetor EQzão que aponta para a direita. Ou seja, não está apontando para Qzão. Agora, Qzinho também tem o seu campo elétrico no ponto B. Faz de conta que Qzão não existe, tem uma linha de campo que passa por sobre o ponto B e chega em Qzinho porque Qzinho é negativo. Sobre essa linha de campo eu posso representar o vetor campo elétrico. E o vetor campo elétrico segue o sentido da linha, portanto aponta para essa carga negativa. Observe que EQzinho e EQzão, os dois têm mesma direção e mesmo sentido, e nesse caso, somando, eu tenho um campo resultante que está apontando para a direita, ou seja, está apontando para Qzinho, não está apontando para Qzão. Logo, nós concluímos que a alternativa B não é a certa.
E por último diz que o potencial elétrico do ponto B é igual a 1,5 10 a quarta volts. Aí no caso nós temos que calcular esse potencial. Mas da mesma forma que a gente, no ponto A, somou o potencial produzido por Qzão e produzido por Qzinho, no ponto B nós somamos esses potenciais. Com a diferença de que, no caso, a distância não é mais o lado todo, 1,2, e sim apenas 0,6, porque o ponto B ele é o ponto médio entre as cargas. Então, VB, Kqzão sobre D mais Kqzinho sobre D. Aqui, nesse caso, denominador igual, podemos o quê? Somar numerador, repetir denominador. Nesse caso, substituir a constante, 9 vezes 10 a nona. Aqui, coloquei as cargas, né, entre parênteses, 6 10 a menos 6, menos 2 10 a menos 6, dividido pela distância de 0,6. Ou seja, soma numerador, repete denominador. Aqui, o que eu tenho? Vou fazer a subtração. Então, eu tenho 9 10 a nona. Transformei 0,6 em 6 10 a menos 1. E subtraí 6 de 2, 6 menos 2 é 4. Nesse caso, observe que 9 multiplicado por 4 dá 36. E 36 divididos por 6, no caso, dá 6. Aqui eu tenho 10 a menos 1, que se eu jogo no numerador, fica 10 dá mais 1. 9 com mais 1, mais 10, com menos 6, mais 4. Conclusão, VB, 6 vezes 10 a quarta volts, e não 1,5 10 a quarta volts, portanto, esse item também é errado. O item correto foi a letra E. Bom, terminamos essa aula aqui no Physics Box. Se você gostou, dá um like para nós, isso aí ajuda o canal. Isso diz para o YouTube que o Physics Box faz um material importante, faz um trabalho importante. Você pode colocar suas dúvidas nos comentários, a gente responde. Você pode compartilhar com seus colegas que estão nessa luta aí para aprender física também. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, marca o sininho para você ser avisado de todas as aulas que saem aqui, beleza? Muito bom ver você por aqui, eu vou ficar te esperando no próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicandbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.